governo israelita aprova oficialmente plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Hamas diz que teve garantias do Washington para o fim definitivo da guerra. Vladimir Putin assume que as defesas aéreas da Rússia foram responsáveis pela queda de um avião de passageiros do Azerbaijão em dezembro passado. Pelo menos 2 pessoas morreram num terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a costa sudeste das Filipinas. Em véspera do discurso do rei Mohammed VI, os jovens voltam a mobilizar-se em Marrocos contra a corrupção e para pedir mudanças estruturais no país. Ursula von der Leyen sobrevive a 2 moções de censura no Parlamento Europeu apresentadas separadamente pela extrema-esquerda e pela extrema-direita. Depois do anúncio de Donald Trump, o governo de Israel aprovou oficialmente o plano do presidente dos Estados Unidos para um cessar-fogo em Gaza, que implica a libertação dos reféns ainda presentes no território. Benjamin Netanyahu adiantou a notícia às primeiras horas de sexta-feira, depois de se reunir com o seu gabinete no encontro onde também estiveram presentes representantes dos Estados Unidos. We fought during these 2 years to achieve our war aims, and the central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. Here we are today because Hamas had to, they had to do this deal. The pressure was on them, they were backed up, and you've got the bigger army, you were making inroads, and that's what led to this deal. O Hamas adiantou que a primeira fase do plano inclui a cessação imediata das hostilidades e a libertação de prisioneiros palestinianos detidos em Israel. وإننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى. A notícia sobre um cessar-fogo foi recebida numa festa generalizada em toda a faixa de Gaza, que após 2 anos de bombardeamentos intensos vê agora um possível alívio no horizonte. Além das mudanças imediatas, o Hamas indicou que obteve as garantias necessárias junto de Washington e dos países mediadores para assegurar que a guerra no enclave palestiniano terminou completamente. Israelitas e palestinianos celebraram após o anúncio de cessar-fogo e de um acordo sobre os reféns no âmbito da primeira parte de uma iniciativa apoiada pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra em Gaza. Como parte do acordo, Israel terá de se retirar parcialmente de Gaza. O Hamas também terá de libertar os reféns capturados em troca de prisioneiros detidos por Tel Aviv. A libertação de 20 reféns, que se acredita que estão vivos em Gaza, deverá acontecer na segunda-feira. Outros 26 reféns foram declarados mortos. Não é conhecido o paradeiro de nenhum. Em Gaza, a notícia foi recebida com aplausos, alegria e esperança de que este cessar-fogo dure. أكيد شعور بالفرح إن سنتين في هذه الحرب وفي هذه المعاناة. طبعا أول ما سمعنا بالخبر ما صدقناش من الفرحة. تأكدنا من الخبر. هلقيت بننتظر اللي هو حيز تنفيذ إنه الخبر يدخل حيز التنفيذ على أساس إنه توقف هذه الحرب توقف هذه المعاناة وهذه الإبادة الجماعية اللي بتصير في غزة. O Programa Alimentar Mundial disse que não há tempo a perder para permitir que a ajuda internacional chegue à faixa de Gaza, onde mais de 500 mil de pessoas enfrentam fome. إن غزة تدمرت وانتهت وإن شاء الله هذه المرة حتكونوا صادقين وهتخلص بإذن الله. O acordo de cessar-fogo foi aceito por Tel Aviv e pelo Hamas 2 anos após o ataque de 7 de outubro num festival de música israelita. O
presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que as defesas aéreas do país foram responsáveis pela queda de um avião de passageiros do Azerbaijão em dezembro passado. Tratou-se do primeiro reconhecimento público de responsabilidade pela tragédia. Находился украинский беспилотник. Мы вели сразу 3 таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И 2 ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. Мы, безусловно, как и договаривались. O avião de passageiros viajava de Baku para Grozny quando caiu perto de Aktau, no Cazaquistão. Morreram 38 pessoas e outras 29 sobreviveram. Os investigadores concluíram que o avião foi atingido por estilhaços num contexto de atividade aérea de drones na região. Os pilotos teriam solicitado uma aterragem de emergência na Rússia, mas foi-lhes dito para continuarem o voo em direção ao Cazaquistão. O Azerbaijão já tinha no passado acusado Moscou de tentar encobrir o incidente. Pelo menos 2 pessoas morreram num terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a costa sudeste das Filipinas. Imagens de Davao, a maior cidade perto do epicentro, mostram trabalhadores da área da saúde a transportar as vítimas para o hospital. Uma mulher morreu na cidade de Mati depois de ter sido atingida pela queda de escombros, segundo as autoridades locais. Os peritos filipinos em sismos afirmaram que se esperam danos e réplicas do terremoto. Os habitantes locais receberam avisos de evacuação devido a ameaças de tsunami, mas o aviso foi posteriormente levantado. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico declarou que poderiam ocorrer ondas até 3 metros acima das marés normais em algumas costas filipinas e ondas mais pequenas na Indonésia e em Palau. As Filipinas ainda estão a recuperar de um terremoto de magnitude 6,9 que ocorreu a 30 de setembro, que fez pelo menos 74 vítimas mortais e deixou milhares de pessoas sem casa. Na capital marroquina Rabat, dezenas de jovens juntaram-se para entoar palavras de ordem, exigindo reformas abrangentes no país em áreas como emprego, habitação, saúde e educação. Quinta-feira marcou o 13º dia de protestos liderados pela geração Z em todo o país, que denunciam a corrupção e as verbas atribuídas pelo governo a eventos como o Mundial de Futebol de 2030. بحال الحمد لله الوالد ديالي موفر لي كل شيء، موفر لي التعليم، موفر لي الصحه، ولكن على الاقل نخرجوا من الانانيه ديالنا ونكونوا شويه انسانيين، والناس اللي ما عندهمش اللي ما قادرش انه يوصلوا الكلام ديالهم نحاولوا حنا نتحدوا بالصفه ديالهم ولا نخرجوا ان حنايا بالنسبه للناس اللي كما كيقولوا ان هذا الجيل فاسد، جيل التكنولوجيا، اما كما كنشوفوا ان الدراري خارجين برا هما المبادرين وهما الاولين اللي كما كنشوفوا كيوصلوا الصوت ديالهم. Os protestos aconteceram junto ao Parlamento um dia antes da abertura da sessão legislativa de outono, na qual o rei Mohammed VI deverá discursar. Esta sexta-feira não haverá protestos, com as atenções focadas no discurso do monarca, visto por muitos como um potencial ponto de viragem para abordar as queixas de uma geração que se sente marginalizada. No Equador, manifestantes atacaram o carro do presidente Daniel Noboa na zona de Cuenca, atirando pedras. Havia também vestígios de balas no carro do chefe de Estado. Noboa não ficou ferido e 5 pessoas foram detidas no protesto. O governo está a tratar o incidente como um ato de terrorismo e uma tentativa de homicídio. Segundo a organização CONAIE, que coordenou a manifestação, o ataque foi provocado pelas autoridades. O país sul-americano tem sido alvo de protestos desde setembro, quando Noboa cortou vários benefícios sociais e pôs fim aos subsídios estatais aos preços dos combustíveis. Desde então, greves e protestos tornaram-se frequentes no Equador, com o governo a impor medidas extraordinárias em várias regiões. Há exatamente um mês da COP30, sediada em Belém, no Brasil,
o governo anfitrião procura reunir apoio para um novo fundo em defesa das florestas tropicais. Em entrevista exclusiva à Euronews, a ministra brasileira dos Povos Indígenas explicou que o mecanismo vai fornecer pagamentos anuais aos países em desenvolvimento como recompensa pela manutenção ou aumento das florestas. Sônia Guajajara pede o apoio dos países europeus. Então é muito importante que a União Europeia também possa já demonstrar adesão a este fundo, contribuindo com recursos financeiros e assim sensibilizar outros países também a colocarem seus recursos para que a gente possa seguir protegendo as florestas tropicais no mundo. A iniciativa propõe um modelo inovador de financiamento para a conservação, com um apoio de 125 mil milhões de dólares, sendo 100 mil milhões de financiamento privado e o restante de fundos governamentais e filantropia. 20% desses recursos serão destinados aos povos indígenas e comunidades locais. Comprovadamente, os territórios indígenas, os povos indígenas, são os que mais preservam a biodiversidade, as florestas e que têm essa contribuição muito significativa para o equilíbrio do clima a partir, do seu próprio modo de vida. Em reunião, durante a última Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente Lula da Silva confirmou antecipadamente que o Brasil vai contribuir com 1.000 milhões para o fundo.